Estava conversando com o Estevão ontem, né, Estevão? E aí, você vai pregar amanhã? Eu falei, vou não, mano. Vou ver aí. Aí eu recebi uma mensagem depois da nossa conversa, Estevão. Tô aqui, irmão. Glória a Deus. Aleluia. Nosso pastor não pôde vir, ele pediu para avisar os irmãos. Tá tudo bem com ele só realmente... saúde sabe como é, né? Mas ele tá bem, está se recuperando. Podem ficar em paz, amém? Glória a Deus. Bom, continuando a nossa série de mensagens, nós estamos falando sobre as estações da vida. Nós poderíamos falar sobre os estágios, sobre os ciclos, mas nós estamos trazendo sobre uma alusão às estações que nós temos aqui na Terra, né? Primavera, verão, outono, inverno. E nós podemos aprender com tudo isso, meus irmãos. A vida, ela é um ciclo. E a vida depende desse ciclo para que ela seja equilibrada. Um ciclo depende do outro para que ele seja equilibrado. E é isso que gera saúde na terra, para todos os seres viventes, etc. E quando você observa a natureza, você pode encontrar a sabedoria de Deus nela. Eu lembro que teve um dia que a gente foi para a praia, acho que foi o dia até que eu estava com o Maurício, com a Joyce, a gente foi para a praia. E aí nós passamos por um lugar onde as ondas estavam muito nervosas, sabe, batendo contra as pedras. E eu olhava aquilo assim e falava, meu, que força que o mar tem. Como o mar é violento. Sabe, é algo assustador você ver o mar nervoso assim, batendo contra... Você lembra, Joyce? Batendo contra as rochas assim, e fala, meu, se a gente toma uma dessa, acabou. E aí a gente lembra de Jesus com apenas uma palavra, acalmando o mar. A gente fala, uau! A natureza nos ensina sobre Deus. E as estações também nos ensinam sobre Deus. O que é que nós podemos aprender com as estações? Como nós podemos crescer em cada momento da nossa vida que passa por essas estações. Porque, irmãos, falando sobre primavera, sobre verão, outono e inverno, a primavera é a preparação para o verão. Até mesmo o nome dela que nós aprendemos no culto passado, né? Prima de primeiro verão. É uma coisa que prepara para a próxima. E o verão se prepara para o outono. E o outono prepara para o inverno. Mas quantas vezes nós queremos pular estações, pular ciclos? Porque eu gosto de frio. Então eu vou pular o verão. Mas eu gosto de calor. Então eu vou pular o inverno. Mas o outono é tão sem graça, é tão cinza. Vamos pular ele também? Vamos para a primavera que é mais colorida, que é mais, sabe, uma coisa mais bonita. Só que se você pular um e querer ir para o outro, você não vai conseguir desfrutar do outro, porque você pulou o primeiro. Você nunca vai conseguir desfrutar de uma primavera colorida se o outono não for um pouco acinzentado. É por isso que nós aprendemos Eclesiastes no capítulo 3, versículo 1, que para tudo há uma ocasião e um tempo para cada propósito debaixo dos céus. Eclesiastes capítulo 3, versículo 1. Pode abrir sua Bíblia aí em Eclesiastes 3:1, quem quiser, qualquer coisa temos aqui. Eclesiastes capítulo 3, versículo 1. Vamos ler mais alguns versículos dele, deixa eu abrir aqui da minha Bíblia também. Aleluia. Eclesiastes, capítulo 3, verso 1. Tudo tem uma ocasião própria, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de sorrir, tempo de prantear e tempo de dançar, tempo de espalhar as pedras e tempo de juntar as pedras, tempo de abraçar e tempo de abster-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora,
Tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de guerra e tempo de paz. Amém? Somente até aí. Então, nós temos que entender que existe tempo para todas as coisas, que Deus estabeleceu o tempo para todas as coisas. Existe o dia, existe a noite, isso nunca vai mudar. Mas o que me deixa um pouco incomodado, e eu acho que vocês vão entender isso, é que quantas vezes nós olhamos para as pessoas e falamos, poxa, por que você não faz isso? Por que você não faz aquilo? Ou até mesmo, você quer aceitar Jesus agora? Vamos para a igreja, vamos para o encontro. E a pessoa fala, ainda não é meu tempo. Não é meu tempo de voltar, não é meu tempo de fazer, não é meu tempo de ir. E aí, a pessoa fala, há tempo para todas as coisas. Ela usa a palavra para adiar aquilo que Deus está fazendo na vida dela. Meus irmãos, a sua vida, ela tem que estar alinhada com aquilo que Deus está fazendo. O que eu quero dizer? Que o seu tempo tem que estar alinhado com o tempo de Deus. Porque se você está num tempo e fala, não, ainda não é tempo de eu fazer, mas Deus já abriu a porta para você fazer, tem alguma coisa de errado com o tempo de quem? De Deus? Não. Então sempre quando alguém fala, não, agora não, há tempo para todas as coisas, será que essa pessoa está tendo discernimento no espírito, ou será que essa pessoa está só fugindo e adiando aquilo que ela tem que fazer? Será que você já não está fugindo demais? Já não está adiando demais? Será que você não está perdendo tempo demais, adiando aquilo que Deus Ele quer fazer na sua vida? A nossa pergunta não deve ser sobre o tempo que estamos vivendo, mas sobre o propósito de Deus para o tempo que vivemos. Se não é tempo de você voltar para a igreja, qual que é o propósito de você estar fora? Se não é tempo de você estar fazendo algo para o reino, qual é o propósito de você não estar fazendo algo? O que é que Deus está fazendo nisso? Se você está entendendo o trabalhar de Deus nesse tempo que você está vivendo, glória a Deus, é discernimento espiritual. Mas porém, se você apenas usa uma desculpa para não viver aquilo que Deus tem para você, espera aí. Muito menos, não use a palavra de Deus para falar, não, há tempo para todas as coisas. Talvez você só esteja perdendo tempo. Porque tudo se discerne espiritualmente. E tudo é para o nosso crescimento. O discernimento nos faz enxergar o que Deus está fazendo em tudo que estamos vivendo. Existem momentos que parece que Deus não está lá. Parece que quando você ora, você está falando com a parede. Parece que você adora, mas não flui. Parece que as coisas não estão acontecendo e você tem que entender, poxa, ok, estou vivendo um tempo difícil, mas o que é que Deus está fazendo nesse tempo? O que nós não podemos é nos confundir e começar a nos identificarmos com esse tempo. Por exemplo, existe tempo de frieza espiritual? Sim ou não? Existe tempo, irmão, que você vai estar frio espiritualmente. Existe tempo de desânimo? Sim ou não? Existe. E olha que existe mesmo. Até para a pessoa mais animada do mundo, existe tempo de desânimo. Existe tempo de tristeza? Sim ou não? Até para a pessoa mais alegre da face da terra, vai haver um tempo de tristeza para ela. Porém, esse tempo de tristeza que você está passando não define que você é uma pessoa triste. O tempo de frieza espiritual que você está passando não define que você é uma pessoa fria espiritual. O tempo de desânimo não define que você é uma pessoa desanimada. Se você está passando por esse tempo, passe por ele. Nós estamos comentando na célula ontem, falando sobre as estações e falamos sobre esse tempo também. Que, meu irmão, tem que passar pela frieza espiritual? Irmão, tem que passar. Mas você vai estacionar lá? Vai ficar parado lá? Vai parar de lutar? Continua lutando, continua batalhando, porque esse tempo vai passar. O tempo de desânimo acontece na vida do crente, sim ou não? Ah, meu amado, e como acontece? Mas você vai estacionar lá? Vai ficar parado lá?
Ah, desanimei, parei, esse é o tempo que eu vou ficar aqui, é o tempo de Deus para mim, é isso mesmo. Tenha discernimento. Em todo tempo é tempo de crescer. Em todo tempo é tempo de amadurecer. Entenda isso. Quando a gente vai evangelizar alguém, quando eu falo de Jesus para alguém, eu falo, poxa, por que você não vai para a igreja? Por que você não aceita Jesus agora? Ah, ainda não é o tempo. Eu falo, eu concordo que ainda não é o tempo de você aceitar Jesus, porque o tempo já passou, era para você ter aceitado ontem. O tempo de viver com Cristo era ontem. É o mais rápido possível. O tempo de viver para Deus era ontem. É para agora, é para já. O tempo de viver o seu chamado era ontem. O tempo de fazer o que Deus colocou no teu coração era ontem. Talvez realmente já passou o tempo, mas Ele te dá uma outra oportunidade. Vamos viver hoje? Vamos viver hoje? Vamos hoje? O que você acha de hoje? E vamos hoje? E vamos agora? Não use a desculpa do tempo para perder tempo. Às vezes dar um tempo é só a maneira velada de desistir. Ah, vou dar um tempo disso aqui. Se você deu um tempo de algo, mas não estabeleceu um dia para voltar a fazer esse algo, você desistiu desse algo. Vou dar um tempo da igreja, beleza, mas você vai voltar quando? Porque dar um tempo e não voltar é desistir. E quantas vezes eu não ouvi, vou dar um tempo disso, vou dar um tempo daquilo, preciso de um tempo disso. Às vezes eu até concordo, beleza. Talvez seja realmente o tempo de dar uma parada, dar uma respirada, dar uma descansada. Amém. Mas vai voltar quando? A frase dar um tempo é a maneira bonita de dizer, estou desistindo por agora. Não desista, meu irmão. Não desista em nome de Jesus. Deus tem grandes coisas para fazer na sua vida. Hoje nós vamos falar de uma outra estação. Nós falamos da primavera no culto passado, que fala sobre a criatividade, sobre a renovação de Deus na sua vida. E hoje nós vamos falar do verão. Diga um glória a Deus. Quem gosta do verão, dá um glória a Deus aí. Tem alguns que gostam. Já tem pessoas que falam, não gosto. A suadeira, é um tempo abafado, é os pernilongos. A pernilongo ninguém gosta, e você também. Mas o verão, se a primavera é um tempo de criatividade e renovação, o verão é um tempo de alegria, diga alegria. E trabalho, diga trabalho. Você fala, trabalho e alegria na mesma frase, Fernando? Poxa vida, você me desanimou agora, né? Quando nós falamos do trabalho para o reino, isso nos dá alegria, amém? Glória a Deus. Estou falando do seu trabalho natural, não. Que eu sei que ali realmente é difícil você pensar em trabalho e alegria ao mesmo tempo. Estou falando do seu trabalho para o reino, um trabalho para Deus, para o Senhor. Quando nós trabalhamos para o reino, isso nos dá satisfação e alegria. E esse é o verão, alegria e trabalho. Não sei se vai ter a imagem aí no slide. Passa para mim aí no... Não sei se colocaram, mas tem uma imagem no verão aqui de uma praia bem bonita. Mas eu lembro que no ano retrasado eu fui para a praia. No verãozão. Só que toda vez que eu ia para a praia eu tinha que ir de blusa, porque estava um frio. Que meus irmãos, eu falo, Deus, por quê? Eu alugo uma casa, eu pago uma casa que não é minha. Vou para a praia, está frio, está chovendo, está garoando. Tomo chuva na praia. Toma chuva na praia, irmão. Não um desgosto no coração. Você sabendo que está pagando aquele dia. Que no verão tem dessas, né? Eu não vou falar das estações de São Bernardo, porque tem as 4 estações no mesmo dia. Mas o verão, ele é caracterizado pelas elevadas temperaturas. Os dias são mais longos,
são mais extensos e as noites são mais curtas. Que como a primavera, que foi falado na semana passada. E olha que beleza. Se o choro dura uma noite, e a alegria vem pela manhã, e os dias são mais longos, as noites são mais curtas, dá uma glória a Deus. Porque o tempo de sofrimento é mais curtinho no verão. O tempo de choro é mais curto, o tempo de alegria é maior. Glória a Deus. O verão ele sucede a primavera, antecede o outono. E aí são as elevadas temperaturas e o aumento dos índices de chuva. Porque chove, querendo ou não, chove bastante no verão, as chamadas tempestades de verão, né? E vão acontecer tempestades de bênçãos na sua vida, nessa estação, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Agora, para viver um tempo de trabalho e de alegria, para viver um tempo de verão, nós temos que fazer a nossa parte, com muita sabedoria. Provérbios 10, versículo 5. Para esse primeiro ponto. Provérbios 10, capítulo 10, versículo 5. Diz assim: aquele que faz a colheita no verão é filho sensato, mas aquele que dorme durante a ceifa é filho que causa vergonha. Entenda, meus irmãos, nós nunca vamos ter aquilo que nós não estamos dispostos a trabalhar para ter. Nós temos que nos dedicar para colher aquilo que é sobrenatural de Deus para nossas vidas. Quando você está trabalhando, você está semeando, mas quando você descansa, Deus ele faz crescer aquilo que você semeou. Aqui o trabalho fala relacionado aos filhos. Às vezes nós falamos, não, eu não sou servo, eu sou filho, mas todo filho é um bom servo. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Todo filho é um bom servo do seu pai. E aqui ele não está colocando em xeque a sua filiação, se você é filho de Deus ou não. Aqui ele está mostrando se você é sensato ou se você causa vergonha para o seu pai. Da mesma forma como nós aprendemos há alguns meses atrás, no ano passado, se eu não me engano, sobre aquele filho que é maduro e sobre aquele que é imaturo. Então, tudo bem você ser filho de Deus, nós somos filhos de Deus, dê glória a Deus por isso. Somos filhos de Deus, somos amados, isso é maravilhoso. Mas eu como filho, eu quero amadurecer. Eu como filho, não quero ser um filho encostado na casa do meu pai. Eu quero, sabe, ajudar aquilo, porque tudo que está na casa do meu pai é meu. Tudo que meu pai tem, eu tenho. Eu entendo a minha herança em Deus. Isso é maturidade. Mas aquele filho que só fica encostado. Agora os pais ficam olhando torto para o filho. Não lava uma louça. Não seca uma louça. Não varre um chão. Não arruma uma cama. Ele é maduro? Dá um orgulho para o seu pai. Glória a Deus que você é filho, mas escolha ser um filho que amadurece. Escolha ser um filho sensato. Glória a Deus. Porque Deus quem faz crescer. É Deus quem faz as coisas existirem. Quando nós somos sensatos, somos sábios, isso nos torna mais parecidos com Deus. A questão não é se Deus ele vai te dar uma oportunidade, mas é se você vai estar pronto para acessar essa oportunidade. Quando ela chegar, você vai estar pronto. Poxa, eu amaria dar um carro de presente para meu filho, mas agora não é tempo. Porque se o carrinho ele já quebra, imagine um carro. Tem muitas coisas que Deus ele quer te dar. Muitas coisas. Mas se um carrinho você já quebra, se você não está tendo cuidado com o carrinho que Deus te deu, vocês estão entendendo o que eu estou falando? Deus ele vai abrir portas para você.
tenha a maturidade para acessar essa porta e entrar. Por exemplo, agora a gente está, a célula dos concursados agora, né? Cacá vai prestar o concurso, eu passei, também passou, Deise está lá também. Mari também está lá. São oportunidades que abrem. Se você não se preparar, irmão, você não vai passar. Se você não pegar a bênção, você não vai acessar. Se não fosse isso, eu estava carregando caixa lá. Até hoje. Não que eu não carregue um pouco hoje. Mas bem menos. Ganhando bem mais. Aleluia. O que eu quero dizer, irmãos, quando vem a oportunidade, seja preparado para que você tome posse dela. Deus tem bênçãos para você. A alegria é o fruto das decisões que nós tomamos. O verão será apenas mais uma estação seca e de calor, se você não tomar as decisões certas. Por exemplo, é verão, está calor. Se você quer viver o verão como inverno, você não vai usufruir do verão. No inverno você se veste como? Todo encapotado de blusa. Você quer viver o verão como inverno? Coloca a blusa aí. Fica de blusa. Vai desidratar, você vai desmaiar. Tem pessoas que amam tanto uma estação que já passou e querem permanecer vivendo como ela, mas você já está em outra estação. Então a sua atitude tem que ser diferente. Se você está no verão, viva como verão. Usa um short, uma camisa, uma coisa mais fresca. Porque senão você não vai conseguir desfrutar da estação que Deus tem para você. Toda estação tem os pontos bons e os pontos ruins. Porém, quer desfrutar das coisas boas? Viva de acordo com a estação que você está passando. Não force a barra também. Ah não, eu quero viver o verão, eu vou viver o verão, mas você está no inverno. Eu vou viver o verão, mas você está no inverno. Eu vou viver o verão. Aí você sai na rua de regata, um frio no inverno. Um frio e está lá. Aí pega a pneumonia, vai viver o inverno aonde? No hospital. Está vivendo o melhor de Deus? Cada estação exige uma escolha diferente. E você tem que ter discernimento e ser assertivo nessa escolha. Está passando pelo inverno, pela frieza, sabe, por coisas não muito boas, permaneça buscando se aquecer, porque no inverno nós nos buscamos nos aquecer. Continue orando, continue em comunhão, continue fazendo o que você tem que fazer, por mais que esteja frio, por mais que esteja desanimado, por mais que não esteja legal, continue buscando se aquecer, porque senão você morre congelado, irmão. E quando está no verão, o que eu tenho que fazer? No verão você está aquecido, disperse esse calor, libere esse calor, ore pelos outros, flua na unção, seja profeta na vida de alguém, seja usado por Deus. Mas aí no verão quer reter calor, quer ficar de blusa, vai desmaiar. Não importa qual estação você mais gosta, o que importa é aquela que você está vivendo. Desfrute do melhor da estação que você está vivendo. Segunda coisa, para nós vivermos um tempo de alegria e de trabalho no reino de Deus, faça a sua parte com sabedoria primeiro, mas faça a sua parte no tempo certo. E exige muito discernimento no Espírito para você saber disso. Jeremias 8:20 diz assim: passou a época da colheita, acabou o verão, e não estamos salvos. Como assim não estamos salvos? Só para você entender o contexto dessa mensagem aqui. Na época de Jeremias, na época bíblica, a economia, tudo se girava em torno do quê? Agricultura, do que eles plantavam, e pecuária, dos animais, que eles comiam. Então, tudo girava em torno disso. Então, se eles plantavam e não acontecia a colheita, fome. Fome do gado, fome do povo, miséria. Era isso que acontecia. Então o que ele falava aqui? Olha, passou a época da colheita. Não colhemos nada.
E acabou o verão, ou seja, o tempo de colher já passou e nós não colhemos nada. E agora? Não estamos salvos. Quando falhava a colheita, irmãos, era um indício de grandes dificuldades. Porque eles ainda tinham mais uma chance. Se falhava o tempo dos cereais, ainda tinha o tempo dos frutos. Mas se falhasse também, se você perder o tempo da colheita na sua vida, na próxima estação você vai viver seca. Então não perca a oportunidade que está se abrindo para você. Se é tempo de colheita, se é tempo de tomar posse, se é tempo de ver o melhor de Deus, viva! Porque parece que tem pessoas que vivem numa eterna seca, mas os rios estão jorrando do lado dela. Por quê? Por que você não pega um copo e coloca nesse rio e bebe? Não perca as oportunidades que Deus te dá. Aproveite o tempo da colheita. Glória a Deus. Está sendo um tempo maravilhoso na sua vida? Aproveite, irmão. Colha o que está maduro e não espere que se perca. Porque nós sabemos que os frutos, eles ficam maduros muito rápidos. Se não for colhido, se deixar estragar, vai perder. O que é que você tem feito com as oportunidades que Deus tem te dado? Quais são os frutos que Deus tem colocado na sua mão e talvez já está perdendo, sabe, a validade, está perdendo o gosto. Está ficando feio já. Para viver um tempo de trabalho de alegria, faça a sua parte, descansando em Deus. Diga, descansando. Mateus 6,26, eu gosto muito dessa passagem. Observem as aves dos céus, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Meus amados, de nada você terá falta. Deus, Ele cuida de você. Eu quero dizer, irmãos, quando nós estamos vivendo de acordo com a palavra de Deus, debaixo da palavra de Deus, debaixo da bênção de Deus, estamos tomando as decisões certas, não quer dizer que nós não vamos passar por dificuldades, mas se passarmos, Ele nos suprirá. Ele nos suprirá. Não sei se você já passou por essa situação de às vezes está faltando um arroz na sua casa, de ter contas atrasadas, mas você recebe uma palavra que Deus vai te suprir, mas e aí, Deus vai me suprir? Como que Ele vai me suprir? Está faltando arroz, está faltando feijão, está faltando a carne, estamos comendo ovo uma semana. A luz vai cortar daqui a pouquinho, a internet já foi embora. Deus falou que nada ia me faltar, o que está acontecendo? Meus amados, eu não sei o que vai acontecer, mas se você está vivendo debaixo da vontade de Deus, tomando as decisões certas, não importa o que vai acontecer, vai acontecer. Eu lembro que quando eu entrei no seminário, e foram tempos muito difíceis de questão financeira, porque a gente recebia uma ajuda de custo e metade dela ficava na gasolina do carro para a gente ir até Mauá. E eu com minha esposa, com minha filha. Mas eu sabia que foi Deus que tinha me chamado. Eu tinha uma convicção no meu coração. Mas tinha momentos que eu não sabia mais o que fazer. E quer quebrar um pai de família, é o pai de família não ter o que fazer. Quer desanimar um pai de família, quer desanimar um homem, é quando o homem não sabe mais o que fazer. Eu lembro até hoje, sem saber o que fazer, mas estudando, orando, continuando a fazer aquilo que Deus me propôs a fazer. Eu falei da minha dificuldade para o irmão, que eu confiava. No outro dia, ele me aparece com toda a ajuda de custo que ele tinha e me entrega. Ó, Fernando, para te ajudar.
Eu falei, não, pelo amor de Deus, cara, não faz isso. Você vai ficar como? Ele me entregou tudo na minha mão. Ele falou, Deus falou para eu te entregar. Fique em paz. Aí no culto o irmão chegou, na época lá dos casos eu usava roupa social, paletó, que era maior que eu, mas eu usava, porque eu era crente. O quê? Aí o irmão chegou assim, me deu um abraço, falou, paz, amado, Deus te abençoe, já estava no final do culto, colocou a mão assim dentro do meu paletó, deixou o dinheiro lá, eu só fui ver em casa. E era exatamente o que eu precisava, a gente já estava sem gás. Irmãos, era triste, viu? A história complicada. Quem me vê hoje não imagina o que eu passei. Mas Deus usando os irmãos para suprir a minha vida. Deus usando a igreja para suprir a minha vida. Meus amados, em nome de Jesus, não queira apenas ser suprido, mas queira ser usado para suprir também. O que eu sinto que tem faltado muito, não apenas de irmãos que sejam fiéis no dízimo, porque ainda nós temos poucos dizimistas, infelizmente, mas de irmãos que abençoam outros irmãos. A gente deixa tudo na mão de Deus. Que Deus te abençoe. E vai embora. Irmão, Deus ele vai abençoar, mas talvez ele queira abençoar através de você. Deus ele abençoa você para que você seja bênção. Um dia eu fui suprido através de um irmão. Outro dia, graças a Deus, eu pude suprir outro irmão. E isso é maravilhoso. Sabe, você ser uma pessoa graciosa, você ser uma pessoa generosa, uma pessoa, sabe, que tem gentileza, isso tudo é fruto do Espírito. Você se importar com a pessoa que está do seu lado, eu não sei se você está passando por dificuldade financeira. É claro, ninguém vai ter uma bolinha de cristal para adivinhar que você está passando por dificuldade financeira. Mas se você tiver a humildade de se abrir, de pedir ajuda, pode ter certeza que a igreja vai ajudar. Mas se não tiver humildade, irmão, eu não vou ficar pedindo ajuda, irmão. Muitas vezes a gente precisa pedir ajuda. O apóstolo Paulo ele pediu para a igreja ajudá-lo, e a igreja o ajudou. Se não tiver humildade, infelizmente não tem provisão. Trabalhe como se tudo dependesse de você. E essa frase ela foi modificada, mas eu vou falar como está aqui. Trabalhe como se tudo dependesse de você, mas descanse como se tudo dependesse de Deus. Dê o seu melhor no seu trabalho. Dê o seu melhor no trabalho do reino de Deus. Mas descanse. Porque tudo depende, na verdade, dele. Essa frase no original trabalhe como se tudo dependesse de você, mas ore como se tudo dependesse de Deus, porque depende dele. Então, a oração não te exclui do trabalho. O descanso não te exclui do trabalho. Trabalhe. Mas descanse sabendo que você entregou o seu melhor e que Deus está fazendo na sua vida. Descanse em Deus. Descanse no Senhor. Tenha paz no seu coração. Tenha paz. Descanso não significa para você parar de trabalhar, mas acabar de fazer aquilo que você começou. Quando a gente faz a nossa parte, o que Deus deseja fazer é ativado em nossa vida. Quer emprego, irmão? Vai atrás. Vai atrás como se esse emprego dependesse de você. Mas ore sabendo que é Deus que vai abrir a porta. Quer passar no concurso? Estude como se tudo dependesse daquilo do seu estudo. Mas descanse. E ore sabendo que é Deus que vai abrir a porta ou não. Está evangelizando alguém? Evangelize, estude a palavra e evangelize alguém, como se o seu argumento fosse convencer ela, mas saiba que quem convence é o Espírito Santo. O trabalho é dele, o descanso é nosso. Digam glória a Deus. Meus amados, se Noé não termina de fazer a arca, meia arca não ia salvar. Se Moisés não faz o tabernáculo, meio tabernáculo não iria conduzir o povo a uma adoração. Se Salomão não termina o templo, a glória de Deus não encheria meio templo.
Se Jesus tivesse descido da cruz, só meio sacrifício, isso não teria te salvado. Começou a boa obra, vai até o fim. Vai até o fim, porque Deus lhe honra. É ativado o poder de Deus. Você já imaginou se você terminasse tudo que você começou? Quantas faculdades você tinha hoje? Teria gente muito mais forte se tivesse continuado na academia, né, Fernando? Eu estou num curso de logística. Faltam 3 meses para acabar. E quantas vezes eu falei, gente, vou desistir disso aqui. Não sei o que não faz sentido na minha vida. Eu já estou tranquilo já. Eu trabalhava com logística. Falei, vou fazer um curso de quê? De logística. Mudei para a área da educação, não tem nada a ver com logística. O que a gente pensa? Vou desistir, vou parar. Não precisa ficar nisso. Não, vou terminar aquilo que eu comecei. Eu vou ir até o final. No que você tem que ir até o final? Encontre o seu descanso fazendo a sua parte. Porque quando você não faz a sua parte, você sabe que o risco de não acontecer é muito maior e você não descansa. Quando você não faz a sua parte, você sabe que o emprego vai ser mais difícil de alcançar. Sabe que o concurso vai ser mais difícil de passar. Mas para viver um tempo de trabalho e alegria, faça a sua parte com expectativa. Mateus 24:32 diz assim: aprendam a lição da figueira. Quando seus ramos se renovam, as suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Ou seja, o tempo de Deus, as estações do Senhor, os ciclos da vida te dão sinais. Existe um sinal da chegada do verão. Existe um sinal da chegada da colheita. Existe toda uma preparação para que as coisas aconteçam. E assim também existe uma preparação para a vinda de Cristo. Como é que você está preparado para viver essa estação da sua vida? A sua expectativa atrai a presença de Deus. A sua fé valoriza a presença de Deus. Mas somente a sua atitude extrai o poder de Deus da presença. Quando você vem com expectativa para o culto, isso atrai a Deus. Quando você está cheio de fé no culto, isso manifesta a glória de Deus. Mas somente a sua atitude vai fazer com que esse poder toque a sua vida. É por isso que tem muita gente caindo do espírito de um lado e outros procurando borboleta no ventilador. É por isso que existem muitas vezes pessoas que entram e saem da igreja da mesma forma e pessoas que falam, uau, hoje a glória desceu aqui. Hoje, irmão, hoje, meu Deus. E outro assim, hoje o que aconteceu hoje? É que eu estava na cozinha, eu não prestei atenção. Mas o que aconteceu? Eu estava vendo quando é que estava o jogo. Mas o que aconteceu? Irmão, Deus falou comigo de uma forma tão poderosa. Nossa, precisava que Deus falasse comigo. Ouça o Espírito. A expectativa ela é muito importante, porque é na expectativa que as coisas começam a acontecer. Irmão, não tem como você sair de casa 9 horas ou 9:30 da manhã que seja, para vir para o culto de domingo às 10 horas da manhã sem nenhuma expectativa. Você não seria tão tolo de vir para um lugar sem nenhuma expectativa do domingo de manhã. Fica dormindo em casa. A expectativa é que você acorde descansado, né? Mas quando você vem para o culto de manhã, no domingo, você tem que vir com alguma expectativa que Deus vai falar com você. Que você vai ser cheio de Espírito, que vai ser uma palavra que pode mudar a sua vida, que você vai receber direcionamento. Não é possível. Para viver um tempo de trabalho e de alegria,
Faça a sua parte com discernimento. Apocalipse 14:15. Diz assim: então saiu do santuário um outro anjo, que bradou em alta voz, aquele que estava sentado sobre a nuvem: tome a sua foice e faça a colheita, pois a safra da terra está madura, chegou a hora de colhê-la. A colheita acontece no verão. Chegou a hora da colheita. Esse texto, é claro que ele se refere à segunda vinda de Cristo, quando ele virá nos buscar, amém? Mas são descritas duas colheitas, no versículo 14 e 16, a colheita de cereais, no versículo 17 e 20, a colheita das uvas. Os cereais, eles simbolizam a colheita dos justos, mas das uvas são as colheitas dos ímpios. Irmão, existe céu e inferno, tá bom? Deus quer que você vá para o céu. Glória a Deus. Mas infelizmente muita gente vai para o inferno. Diga misericórdia. Se vocês dessem glória a Deus, estava errado. Que você seja um fruto maduro para a grande colheita. Quando chegar o grande dia, que você esteja maduro para ser colhido. E nós sempre falamos da vinda de Cristo, quando Ele virá e todo olho verá, e vai ser maravilhoso. Mas nós sabemos que Cristo Ele vem para alguns, antes de vir para todos. Falando de uma forma mais clara, eu não sei quando tu vai morrer. Eu não sei quando você vai morrer, quando isso vai acontecer. Eu não sei quando Cristo vai voltar para você. Mas que quando Ele voltar para você, que quando Ele vier te buscar, que você esteja maduro. Em nome de Jesus. A palavra discernir, ela significa literalmente peneirar. E nós temos que peneirar aquilo que nós vamos decidir, as coisas que nós vamos fazer, de acordo com a luz da palavra, de acordo com o Espírito Santo. Existem duas questões que nós temos que pensar. O que eu estou vendo e o que eu estou fazendo. João 4,35 fala assim: vocês não dizem, daqui a 4 meses haverá colheita? Eu lhes digo, abram os olhos e vejam os campos, eles estão maduros para a colheita. Tem gente que está pensando que é daqui a 4 meses. E Deus está falando, ei, abra o olho que é agora. Eu vou voltar daqui a uns 4 meses, eu estou preparado. Ei, era para tu ter voltado ontem. Abra o olho, é agora. Não, mas eu vou começar a responder, a me posicionar, quando as coisas começarem. Ei, espera, é o tempo de Deus? Se posiciona agora. Porque a fé, ela te dá uma dimensão onde todas as coisas são possíveis. E o tempo, ele se curva diante do sobrenatural. Pode ser que o tempo do seu milagre seja daqui a 3 meses, mas se você tomar um posicionamento hoje, seja daqui a 1 semana. Pode ser que a sua vida vai ser mudada e transformada daqui a alguns anos, mas se você tomar um posicionamento, pode ser que aconteça hoje, amanhã, não sei. O que é que você está fazendo? Em 2 Crônicas 20:17 diz assim: vocês não precisarão lutar nessa batalha. Tome a sua posição, permaneça firme e veja o livramento que o Senhor te dará. Eu vou repetir essa passagem, eu creio que Deus está falando com alguém aqui. Vocês não precisarão lutar nessa batalha. Tomem as suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor dará. Mas tem gente que está vendo a batalha acontecer e já está puxando a espada e saindo correndo. Deus não falou para você puxar a espada e sair correndo. Parabéns pela proatividade, mas ouça o que Deus está te falando. Mas em contrapartida, existem momentos que Deus está te falando, agora é hora de você puxar a espada e ir lá lutar. Mas tem gente esperando.
E é por isso que nós temos que ter discernimento no Espírito. É por isso que nós temos que entender qual é o momento de Deus que nós estamos vivendo. Aí, Fernando, mas para mim isso de discernimento é muito difícil. Então, no mínimo, ouça o seu pastor. Então, pelo menos, escute o seu líder, como se fosse voz de Deus na sua vida. Porque Deus ainda ele se move através de liderança. Eu não estou falando que os líderes são Deus na sua vida, não. Não é isso. Mas, se o seu pastor não é a voz de Deus na sua vida, procure um outro pastor. Se o seu líder não tem sido voz de Deus na sua vida, procure um outro líder. Porque eu sei que a gente é meio manco, capenga. Eu sei que olhando para os nossos líderes parece que isso é muito comum. Não, mas essa pessoa é tão comum. Vai ser voz de Deus na minha vida. Às vezes você está esperando um profeta, alguém que chega e fala desta maneira. Não, irmão. Para ser voz de Deus na sua vida, ele só tem que falar sobre a palavra, sobre os princípios da palavra para você seguir. Qualquer coisa diferente da palavra não é voz de Deus na sua vida. Mas se você não tem discernimento da palavra, ouça quem tem. Uma igreja deve ser direcionada pelo pastor que Deus colocou. E Deus ele colocou nosso pastor Alberto aqui para ser voz aqui. Então que ele seja voz de Deus na nossa vida. Direção de Deus na nossa vida. O líder da sua célula, que seja voz de Deus na sua vida. Que seja direção de Deus na sua vida. Está com alguma dúvida? Pergunta para ele. Pode ser dúvida pessoal, financeira, seja lá o que for. Poxa, o que você acha de eu fazer isso? Vamos buscar em Deus? Vamos orar? O que a palavra fala sobre isso? E busque o discernimento para tomar as decisões. É claro, muitas vezes, o que o seu pastor ou o seu líder vai falar, vai contra aquilo que você quer. Mas se você tiver um mínimo de discernimento espiritual, você vai entender se é a voz de Deus ou não. E o que é melhor você seguir. Nunca seja cego para ninguém. Mas se o pastor, seu líder não é uma autoridade na sua vida, não é a voz de Deus na sua vida, você tem que rever o que é Deus na sua vida. O que você entende de Deus na sua vida e de igreja. Nós somos igreja, amém? Tem muita gente lutando batalhas que Deus falou para descansar e descansando em batalhas que Deus falou para guerrear. Qual é o tempo de Deus que você está vivendo? Em qual estação você está? Não adianta você fingir estação. Estamos no verão, glória a Deus, está calor aí? Se o Maurício fecha as portas, se a gente coloca esse ar-condicionado no talo, a gente consegue fazer um inverno aqui? Ficar geladinho? Sem luz, tudo apagado? Se você se trancar no seu quarto, ligar o ar-condicionado, ou ventilador, seja lá o que for, fechar a janela, você consegue fazer um inverno. Mas isso não quer dizer que é a realidade que o Deus tem para você. Da mesma coisa se for inverno. Você consegue aquecer? Você consegue ligar a luz para ficar claro? Mas será que é o tempo de Deus do verão para você? Tem muitas pessoas se trancando em uma realidade que não é delas. Está na hora de abrir a janela. Está na hora de sair do quarto. Está na hora de se posicionar. Está na hora de entender e viver a estação que você está. E usufruir e crescer nessa estação para que você possa avançar para a próxima estação. E aí você avançando para a próxima estação, o que acontece? Você usufrui, você vive ela, você tem discernimento e você cresce nela. E aí você muda para a próxima estação. E aí os ciclos da sua vida vão acontecendo e vão se repetindo e você vai crescendo. Não existe uma flor bonita que não passou pelo inverno, pelo outono, nem pelo verão, para que ela pudesse brilhar no inverno, na primavera. Não existe um fruto que não passou pelas estações, para que ele pudesse ser colhido. Se coloque de pé em nome de Jesus.
Você consegue discernir a estação que você está vivendo? Toda estação é uma preparação para a próxima. Em toda estação você pode ser alegre. Em toda estação você deve crescer. Glória a Deus. Que Deus dê discernimento para você, dê direção para você. Que Deus, Ele ative o teu espírito para estar em unidade com o dEle. Que você venha ter sabedoria para entender o momento que você está passando. E qual é o propósito de Deus nesse momento que você está passando. Será que já não era de voltar faz um tempo? Será que você está adiando aquilo que Deus já quer fazer na sua vida faz muito tempo? Será que as coisas não acontecem porque você não está acontecendo? Você está plantado junto a uma árvore. E essa árvore faz com que você cresça, amadureça e chegue a hora da colheita. Que no dia da colheita você se encontre maduro e preparado. Em nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor, pedindo para esse discernimento, pedindo para que Ele nos capacite e nos prepare. Pai, em nome de Jesus, nós entendemos, Pai amado, nós sabemos da importância do ciclo